vocês. Vambora. Então aqui, ó, PET 2, semana 1, exercício 3. Vamos fazer essa bodega aqui. Leia o trecho a seguir. Os agentes dessa ilha e de todas as outras que encontrei e das quais tive notícia andam todas desnudas. Professor, o que é desnuda? Desnuda é peladinho, tá? Homens e mulheres, assim como as mães, os parem. Os parem são os pais, né? Os maridos das mulheres. Ainda que algumas mulheres se cubram num único lugar com uma folha de erva. A erva, aqui no caso, eles colocavam uma folhinha assim para cobrir as partes, ou uma coberta de algodão feita para isso. Eles não têm ferro nem aço, nem armas, nem palavras para isso. Não porque não sejam gente de boa constituição e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Então aqui, ó, tá falando uma carta de Cristóvão Colombo, ó, tá escrito aqui, ó, tem até um linkzinho para vocês lerem tudo. E é uma cartinha falando de quem? Dos indígenas, certo? Que eles viviam pelados, ninguém usava roupa, tudo mais. Então foi um choque de realidade para ele, né? Falou, uai, cheguei no negócio, todo mundo já tá pelado, que negócio que é esse? Então foi mais ou menos isso que ele se deparou quando ele chegou à América. Então, qual a imagem os espanhóis começaram a construir das populações nativas da América? Então aqui tem algumas coisas que a gente pode falar. Ele falou ali no caso, né? Então a primeira coisa é que os povos nativos que os espanhóis entraram em contato não utilizavam vestimentas. Outra coisa que ele notou também eles não possuíam armas de fogo. Ah, professor, mas e arco e flecha? Obviamente eles tinham, né? É... Outra coisa que você pode falar que os nativos tinham medo dos descobridores. Qualquer descobridores, entre aspas, né? Não viram porra nenhuma. Descobridores. E já morava gente com que descobrir. É a mesma coisa chegar na casa dos outros. Ela fala, nossa, que casa bonita, agora é minha. É tipo isso. É mais ou menos isso que os espanhóis fizeram. Então aqui os povos nativos que os espanhóis entraram em contato não utilizavam vestimentas, eles não possuíam armas de fogo, os nativos, colocar eles aqui, né? Eles tinham Professor, medo aqui, dos... ó. Professor, deixa eu acabar de copiar aqui rapidão. Copiar, rapaz, tem que fazer questão, pô. E é mais ou menos isso aqui, certo? Alguma dúvida nessa aqui? Acho que é bem tranquilo, né? Quando os espanhóis chegaram, eu falei assim, nossa, que bandinho de peladinho, que negócio, que loucura. Tinha comida pra caramba, tinha água, tinha tudo. Os caras 30 dias lá no meio do mar, e bando de gente fedorenta dentro do navio, e os índios tudo cheirosinho, passava as ervas no corpo e tudo mais. Aí eles ficaram, opa, que negócio que é esse? Que loucura que é essa? Tanto é que várias cartas os descobridores falavam que aqui era o paraíso. Para vocês que não entendem esse termo paraíso, é só você pensar o seguinte: você ficou no mar um tempão, daí você vê isso aqui, ó. Aí você pega isso aqui, ó. Chega lá no lugar, que é um tanto de ilha, né, onde Colombo aportou, e você se depara com uma cena mais ou menos igual a essa aqui, ó. Um mar verdinho, um tandinho de pelado aqui esperando você chegar, certo? Então, isso aqui são os mares do Caribe. Então, ele estava passando fome, cheio de gente fedida dentro do navio, com doença e tudo mais. Chega aqui, num lugar paradisíaco, né? Que é o Caribe. Chega num lugar desse, eu acho que é o paraíso mesmo, né? A galera fala tanto. Então, essa vertente do paraíso aqui, e outra coisa, os primeiros navegantes, eles chegavam também com padres, tá?
celebrar a primeira missa e tudo mais. Então era comum os padres também irem para as navegações. E eles celebravam a missa e tudo mais, e quando eles escreviam cartas, né, relatando como que era o lugar, eles escreviam que os indígenas eram o elo perdido de Adão e Eva, porque eles viviam como Adão e Eva, né, eles viviam no meio da floresta, pelados e tudo mais, assim como descreve na Bíblia, no livro Gênesis, certo? Quando o Papai do Céu criou o menininho e a menininha. Alguma dúvida, alguma comentário, alguma coisa? Tá de boa. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos para a próxima. Próximo aqui tem um poema, um poeminha e uma questãozinha de alternativas. Então, essa aqui a gente faz rapidinho. Chegança, que chama. Sou Pataxó, sou Chavante a Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru. Carijó, Tupinagê. Sou Potiguar, sou Caeté. Funiô, Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atacar. Da grande nau para quem não sabe é um navio, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo da rede, pois sentia a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna, já não à mão, já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Legal o poema, eu gostei, eu nunca tinha lido. Pernambuco falando para o mundo, de Nóbrega Freire. Então o que acontece aqui? O que ele está falando? Ele está falando da chegança. Chegança, chegar, né? Chegar aonde? No Brasil. Daí a visão do indígena vendo os portugueses chegarem, né, no barco, um branco de barba escura, tanto é que os indígenas não têm barba, né? Não nasce pelo no rosto. Isso é típico de quem é indígena. Então ele fala aqui que a pessoa assustou, né? Que ele já pressentiu a fome e a sede. Não é fome e sede de comer e de beber, é fome e sede de ganância, tá? O que ele tá falando é ganância. Vão me acabar porque já estava pressentindo. Daí o Brasil vai começar meio que um sarcasmo, né? Que vai começar o quê? Vai começar a colonização. Certo? Então, isso aqui não é que o índio já previa que ia ser colonizado. Porque o começo ali foi meio tumultuado, né? A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira: as relações de poder entre portugueses e os povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito. Então está falando aqui de alguma coisa do mito. Mito é uma história, às vezes, muitas vezes inventada para falar do começo de alguma coisa. Por exemplo, o mito da criação, que Deus criou o homem, a mulher e tudo mais. Então isso tudo é um mito. Mito da democracia racial, originado nas relações cordiais estabelecidas entre portugueses nativos. B. A cordialidade brasileira advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses. C. O brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras impostas pelo colonizador. D. Da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos e ex-escravos. E E. Do encontro que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos portugueses nativos. E aí? Qual vocês acham que está certo? Hein? Não sei. Não sabe? Relações cordiais estabelecidas entre portugueses nativos no período anterior à início da colonização. É, no, no início, bem início mesmo da colonização, os portugueses foram receptivos, né? Porque eles não conheciam nada. Então foi o primeiro contato.
Então, no começo, apesar de vários historiadores falar que já chegou aqui explorando e tudo mais, não. Primeiro foi o contato, viu se tem ouro, se tinha prata, que era isso que eles estavam buscando, e eles não encontraram. Então, a primeira coisa é estabelecer contato com os povos para ver se eles dizem onde está o ouro e a prata. Só que os índios, eles não tinham conhecimento de fundição de metais, né? Já os incas, as civilizações ali do México, eles já tinham. Então, os portugueses começaram a explorar aqui e não acharam nada. Depois de ser mais de 100 anos que eles conseguiram achar, né? Que foi na região onde vocês moram hoje, né? Então, aqui eu não considero nenhuma certa, mas a menos errada seria a democracia racial originando das relações cordiais, né, estabelecidas por portugueses e nativos no período anterior ao início da colonização brasileira. Eu colocaria A como certa. Beleza? Porque o resto é tudo muito errado. Divino da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses participando dos negócios coloniais açucareiros, está errado. Mas o receptivo oriundo da facilidade dos nativos brasileiros aceitarem as regras impostas ao colonizador que garantiu o sucesso da colonização está errado. Da natural miscigenação, resultando da forma que a metrópole incentivou a união de colonos, ex-escravos e nativos para acelerar o povoamento, está errado. Do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Apesar que aí tá legal também. As relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior ao início da colonização. Nossa, mas essa aí tá muito. Eu acho que a certa é aí mesmo. Porque não é democracia racial, é encontro. É certo essa aqui, ó. Bom, para tirar a dúvida, tem uma coisa que eu faço aqui que é de boa, quer ver? Eu ponho isso aqui, ó. Ctrl C e vou lá no Google. Vai lhe dar a questão do Enem, quer ver? Aqui, ó. Olha lá. É aí mesmo. No encontro que identifica a colonização portuguesa, tá vendo? Então é a letra I. Então o professor acertou novamente, né, cara? Eu colocaria a letra I. Então é aí que tá certo, ó. Essa aqui, ó. Pode crer, já é? Tudo bem. Então, Pode crer. vamos começar a semana 2, então, pode crer. É nóis. Eu só É hoje, vou, hoje. eu só vou comentar aqui, ó, o texto. Aí na próxima semana a gente já começa na semana 2. Porque senão eu tenho aula ainda. Qual que é a próxima aula, Suzy? Química? Química. Isso mesmo. O professor tá dando aula no Meet ou não? Tá. Então não vou estender muito não, porque senão ele vai xingar eu. Então só vou ler aqui o comecinho. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Da primeira semana, de boa. Ó, Novo Mundo nos relatos e viagens dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões. Caro estudante, nessa semana você vai analisar e comparar visões construídas a partir do encontro de populações nativas da América e europeus, como os cronistas, navegadores, descobridores e viajantes. São relatados o cotidiano Novo Mundo pela visão cultural europeia cristã. Então, esses dois primeiros parágrafos aqui, a gente já encerra a aula. Daí, qualquer coisa, se eu ver que está muito atrasado, na quinta-feira tem um horário vago, das 18 às 19. Daí eu posso pedir para usar esse horário vago antes da aula de sociologia, ou se não, na quarta-feira eu tenho o último horário. Então pode ser na quinta mesmo. Qualquer coisa, se eu ver se eu estou atrasando muito no PET com vocês, eu marco na quinta-feira. Daí eu aviso lá no grupo seus. Então lá, um encontro de dois mundos e construções de narrativas. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou nas terras que hoje chamamos de Brasil, mais especificamente em Porto Seguro, na Bahia. Tá? Nessa esquadra estava o cronista Pedro Vaz de Caminha, que registrou as primeiras impressões portuguesas da terra e populações que estabeleceram contato. A carta foi enviada em 1º de maio para então rei português Manuel I.
O documento presta contas ao rei português sobre as características da terra recém-achada, então chamada de Pindorama, pelos indígenas e batizados inicialmente como Ilha de Vera Cruz, que na verdade era uma ilha, né? Era o Brasil, pelos portugueses. Foi o primeiro relato de viagem descrevendo a fauna e a flora nacionais. Agora eu fiquei curioso o que quer dizer Pindorama. Depois eu vou pesquisar o que é em tupi, Pindorama. No século XVI, além da Carta de Caminha, outros relatos podem ser utilizados para compreender a visão europeia sobre as terras dos povos da América. Além de Caminha, temos nesse período exemplos de relatos dirigidos por, aqui não é Pero, não, é Pedro de Magalhães, português, André Thève e Jean Delahy, franceses, né? Existem várias semelhanças entre esses relatos, que contribuíram para tornar exótica a natureza do Brasil. Leia trecho sobre a pesquisa de Eduardo Teixeira Akiyama sobre relatos desses homens sobre as terras brasileiras. Um elemento comum das narrativas dos 4 viajantes analisados vem justamente da herança que receberam dos autores da Antiguidade e da Idade Média. Esses últimos costumavam destacar em suas descrições seres fantásticos, elementos extraordinários da natureza, muitas vezes dando-lhes um colorido extra. Além dessa influência estilística, as narrativas dos viajantes do século XVI apresentavam outros traços importantes, conforme apurou o autor. O historiador assinala que as narrativas são obviamente moldadas pela visão de um mundo dos autores, bem como pelos interesses tanto deles próprios quanto daqueles que aos quais representavam ou serviam. Descrever exuberâncias e exotizar a natureza brasileira era uma das formas de animar os sonhos imperialistas dos monarcas, demonstrando a extensão e a variedade de seus territórios ultramarinos, assim como dar indícios de riquezas das novas terras aos financiadores das viagens. Mais do que uma prestação de contas, era uma forma de cair no gosto dos grandes e ricos senhores e, com isso, obter favores e posições de destaque quando dá volta aos países de origem, o que de fato aconteceu em alguns casos. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando os portugueses e espanhóis vinham para cá, primeiro, tinha que ter muita grana para investir. Porque você tinha que construir barco, que eram os navios, você tinha que comandar uma tripulação, você tinha que ter um capitão para gerenciar o barco, o navio. Então, você tinha que cruzar o mar. Então, demorava tipo 30, 60 dias para você cruzar o mar. Depois era mais 30, 60 dias para voltar. Então, quando eles voltavam e falavam assim, nossa, cara, achei umas coisas muito loucas, tem uns índios pelados, tem muito ouro, tem coco. Coco não tinha não, tá? Mas tinha água boa, tinha uns bichos gordinhos lá que a gente comia, umas pacas, uns avestruz lá de pena louca. Então, o que acontece? O pessoal gostava, porque, nossa, que lugar doido, quero ir pra lá. Daí juntava aqueles marujos tudo lá. Falei, galera, vamos lá pro Brasil? Vamos embora. Daí chegava aqui, entre aspas, era um inferno. Por quê? Você não tinha direito a uma cidade. Os nativos, os indígenas, muitas vezes atacavam os portugueses. Então não era uma coisa de boa. Por exemplo, você está no meio da noite lá, chega um botocudo lá, só espreitando você, daí dá uma cheirada no seu cangote, já te prende, e muitas vezes matava a pessoa e comiam. Então tinham várias tribos aqui no Brasil que eram antropofágicas, elas comiam as pessoas. Ah, professor, mas os caras eram doidão, comiam os outros e tal. Então, não é que eles eram doidos, era parte do ritual. Quando eles guerreavam com outras tribos aqui no Brasil, eles pegavam as pessoas mais fortes, os guerreiros mais fortes, matavam e comiam as partes dele, porque eles achavam que comendo a carne do guerreiro, eles incorporariam a força, tá? Então, cada parte ali tinha uma significância. E para o guerreiro que era morto, era uma coisa assim, como eu posso falar? Ele ser morto para ser comido era uma coisa boa para ele. Era uma coisa tipo assim, pô, eu sou um guerreiro forte e tal, e a própria tribo que me capturou, ela acha isso. Então, o que eles faziam? Eles capturavam, eles ficavam de 30 a 60 dias com você capturado, mas vivendo dentro da tribo. Então você ficava solto, você não ficava preso numa jaula. Você ficava solto, você foi capturado.
E depois de passado esse tempo, eles iam lá, matavam você e comiam suas partes, certo? Eles faziam isso. Ah, professor, meu cara não fugia? O cara não fugia. Porque era meio que um sinal de respeito, entendeu? Tanto é que alguns historiadores relatam que esses homens capturados, inclusive, eles mantinham relação sexual com outras mulheres da tribo que ele foi capturado, porque iriam nascer descendentes mais fortes, entendeu? Então, eles acreditavam muito nessa força que o guerreiro tinha e tudo mais. Como eles sabiam dessas tribos e como eles sabiam dos rituais? Porque vários portugueses foram capturados dessa forma, tiveram relação com as índias e na hora de morrer começaram a chorar. Daí, quando eles choravam, né, pedindo pelo amor de Deus para não matar eles, daí os índios entendiam o choro como uma fraqueza. Daí não comiam ele, daí liberava ele, entendeu? Então, algumas pessoas escaparam de serem comidas, digamos assim. Certinho? Então, aqui, ó, semana que vem eu começo essa semana 2. Eu termino esse texto com vocês aqui. A gente já entra nos exercícios. Daí a gente termina os exercícios aqui. Semana que vem dá para terminar de boa. Eu já começa a semana 3. Então não vai dar tempo de fazer as 6 semanas, né? Aí depois eu posto esse vídeo para vocês no YouTube, para vocês fazerem aqui o exercício, para quem não fez, ou os colegas seus que não participaram da aula, para eles fazerem os exercícios. E semana que vem já termina a semana 2. Tranquilo?